não é ruim não. Tribete não é ruim não. Tipo assim, é plano, hein? Você quer ganhar a mão no pré-flop ou no flop. Senão disso que ganha, velho. Se tribetou, cara, vamos supor, o cara colocou. Aquele cara lá colocou 1.400, você tem 3 e 5 na mão. Você tem 3 e 5. Tribeta ele, coloca lá os 3 e faz a mesma coisa. Coloca 3, 3 e tal. Ele foldou, deu certíssimo. Ele deu call, flop. Ele foldou, ganhamos. Ok, mas deu call e ele dá cebete. Aí lá. Como é que é? Nossa, não agressou. O cara aumentou, a gente tribetou, ele pagou, ele abriu o flop, ele foi e fez cebete. Aí lá, velho. Mas o cara nunca vai fazer, tipo assim. A lógica do. Por isso que eu tô falando, velho. É isso, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas a lógica é o cara da mesa que você apostar. Mas se o cara sair de lead, a gente não vai inventar, não, velho. A gente abriu o light e a gente vai só largar. Quando o cara realmente, tá? Precisa que ele é mais agressivo que a gente. Só que quando eu aumento, alguém realmente e eu pago, eu sempre vou ser beijo, você acha errado isso? Não, você não pode fazer isso não, velho. Por quê? É errado, velho. Vamos supor, o cara. Você tá em composição, você tá em composição. Vamos colocar ali, ó, cadê o Dira? Cadê o Dira? Ah, o Dira tá ali, ó. Qual posição que você tá? Vamos colocar que você tá lá na posição de Samuel Loirinho aí, ó. Aí, beleza. Aí você. Aí o cara lá realmente. Você aposta ali, ó. Você aposta no lugar dessa mulher loira aí. Aí o cara realmente. Realmente aí. Aí eu chego aqui e eu pago. Paga. Beleza. Vamos supor que. Na verdade, eu achei difícil eu pagar realmente. Né? Se você tivesse. Não, beleza. Aí você tem que ter umas carros. Vamos ver. Aí você paga um par de 9, 3, 5. Beleza. Isso é um azerrei, por exemplo. Isso. Um azerrei, beleza. Então. Aí abre lá sei lá, qualquer coisa que representa meu raise. Meu raise eu já sai betando. Não pode fazer isso não. Por quê? Me explica. Se você errar, você não pode postar de jeito nenhum. Cara, se errar. Se você errar, você não pode postar de jeito nenhum. Mas porque o cara o cara é o dono da aposta. Você apostou, o cara te tribetou, fora de posição você tem ascar, dama, valete, volta o cara. Você não pode jogar fora de posição não, dá uma forbete no cara. Tipo assim, com mão, você dá outro e você não pode jogar mão boa fora de posição não. Você não pode jogar fora de posição sem ser o agressor da mão. Tipo assim, beleza, você apostou aqui, aí o cara, tipo assim, você tem ascar ali, aí o cara chega ali no... Eu acho que ele tá com um par mais alto. Não, vai escutando, ó. Você tá de ascar ali no lugar da mulher loira. Aí o cara aqui, chega aqui, o cara vai distribeta. Você colocou 2.000, o cara vai lá e te coloca 5.000. Chega no você coloca 10.000, cara. Tipo assim, você não vai dar call, porque aí, a partir do momento que você tem essa mão e você deu call, você tá dando call pra acertar. Aí você vai ter que desligar a mão. Você não pode sair. Se você não acertar, você vai ter que desligar a mão do flop. Entendeu? Mas aí quando você dá a forbet, se o cara que tá ali estiver te tribetando light, que é o que mais tem nessa fase do jogo, e o cara mais, tipo assim, vai tribetar light e demonstrar força, você tira as mãos livres do cara e tipo assim, e vai pro flip aí, você não vai correr da situação não. Vamos supor que você fez um release em mim de dama-dama. De dama-dama. Aí, você não sabe o que eu tenho. Beleza. Eu paguei, abro lá, as rei 3. Eu vou dar uma CBET no sei aqui. O que você faz? Eu largo, ué. Pois é. Mas aí você acertou, né? Eu sei, mas não. Mas esse jogo vai acertar, ué. Não acertei não, ué. É porque sempre eu penso assim, é mais fácil o cara ter errado o flop do que acertado. Então se eu dou uma CBET... Não, como assim? Sei lá, botou só o as então. 2 as e 3. 2 as e 3, não tem dama-dama. Eu tenho, vamos supor que eu tenho rei. Eu tenho rei, por exemplo. Tem rei, você tem rei. Só que você não sabe que eu tenho rei. Aham. Você fez... Eu betei, você reaumentou, eu só paguei. Abre 3 as e 5, por exemplo. Eu vou iniciar, não acertei o as, porque o meu rei aqui, mesmo assim, eu vou pensar assim, se eu der mesa, ele vai apostar. Então eu vou apostar aqui, porque é mais fácil. E aí? Aí você não sabe minha carta, e eu tenho um as, você aposta, e aí? Eu vou e te pago. Não, você aposta, eu vou e te pago, o que você faz? Tipo assim, não, tá vendo? Não, presta atenção. Você aposta, eu te pago. Você tá fudido no turno. Não, eu desligo tipo, meio que... Você pode desligar a mão e aí? Tipo assim, você apostou, por que então? Por que você apostou? Pra saber se tem asa. Mas eu tenho dama-dama, você aposta. Eu tenho dama-dama. Bate as 2 e 3, você aposta. Eu vou dar call, toda vida. Valete, 10, vou dar call. Se bater só o as, vou dar call. Entendi. Você aposta. Você apostou no eu te dei reis. Mas se fosse você apostou no flop.
Vamos reanalisar. Você apostou no flop. Você apostou no flop, eu te dei call. Bateu o turn lá, você deu check. Mas bateu o que no turn? Bateu um 6 no turn, blank. Bateu um blank, bateu um 6. Você dá mesa, eu aposto, o que você faz? Claro, mas então... Pois é, velho, você perdeu ficha. Mas então com o cara... Você bateu o as lá, você tem rei. Bateu as 2 e 3. Você dá mesa, o cara aposta, você dá call. E aí? Aí bate um 6 lá. Aí você avalia o cara no turn. O que o cara vai fazer? Tipo assim, será que o cara vai continuar? Será que o cara, pela ação pré-flop, o cara vai continuar roubando você como? Porque ele deu reis e reis, bateu o as, então tipo assim, cara, é mesa. Aí você joga, tipo assim, costuma ser check, ou tipo assim, o cara apostar dá check, você dá check river, o cara dá apostar e você paga river, entendeu? É isso aí que é o jogo, cara. Mas você entendeu a linha inteira? Tipo assim, do que você tem que fazer em todas as situações. Ok, no caso, se eu não for se eu pagar, aumentar se tiver acertado só. Se você acertar, aí é pior ainda. Aí é pior. Aí é pior. Rapaz, mas aí que tá, aí entra outra coisa. Se você acertar, você tem que esperar o cara vai dar CB. Você tem que esperar o cara dar CB pra você ganhar essa estrela aí. Okay. Entendeu? Porque se o cara não tem, se o cara tá completamente erro, a gente colocou dama na minha mão, né? Eu vou te pagar pra te conferir. Mas se o cara tá completamente erro, você vai precisar apostando lá, o cara tem 5 e 8, ele vai largar em uma hora. Mas se você não aposta, o cara vai dar CB de você. Então, mão boa tem que ser dono da aposta, né? Reis ou all-in. Reis e tal. Aí que tá, mas aí entra outras fases, tipo assim, quando o pote tá muito grande, aí você tem azar. Você tá fora de posição, só o sem um cara. O cara distribuiu lá, sabe o cara tá distributando lá, gente. Você tem rei. Aí tipo assim, só paga o cara pra você ganhar outro streak dentro do flop, porque vai ter que dar CB de qualquer flop. Entendeu? Aí você vai, você corre mais risco, mas você joga a matemática da sua mão, você joga a força da equidade da sua mão. Arrebenta o cara, aí você já arrebenta o cara no flop. Vamos pegar, vamos pegar lá. Então vamos. Acho que eu larguei aqui. Depois joga. Vamos ver aqui, ó. O que rolava aqui? Tribete? Não, você foge. É aquele negócio que eu te falei. A gente vai agredir muito mais que pagar, do que tipo assim, é muito mais você esperar uma situação que você envolver naquele as 8. Mas que as 8, se eu tivesse muito tempo sem jogar, eu poderia fazer um tribete. Você podia fazer um tribete light, meu cara. Exatamente. Mas eu não fiz tribete light. Qual não? Qual o jeito mesmo? Exatamente. Não, é sempre pior opção. É a pior opção. Qual é muito ruim. Não é fora de posição aí, que era no caso ali, irmão. Eu larguei. Para abrir de novo. Menos 9. Aí é uma mão boa. Tribete light. Aí é uma mão boa de você arrebentar o cara. E o que eu devo ter feito aqui? Não sei não, velho. Acho que você pagou só. Aí é ruim. Aí eu tô falando, né? A pior opção é o qual? Aqui, aí nesse caso o que eu fiz? Eu dei CBET aqui. Aí, velho, é ruim demais, velho. É ruim demais, vai. Dá. Ó, no caso aqui vamos lá. Aí. Acabou, velho. Você tira o range de blefe do cara todo, o cara vai te cebetar aí, velho. O cara cebetou aí, tipo assim. Ok, mas eu acho que eu com medo dos espadas. Ó, mas aí, se o cara tem espada, ele vai te pagar ainda. Entendeu? Ué. Não, paga não, hein? Ó, o cara que paga. O cara com rei de espada, o que faz? Não, falando. O cara com dama de espada aí, o cara com valente de espada, o que faz quando você aposta? Te dá conta. Tem a posição sobre você, velho. Ele tem a posição, velho. Você dá mesa, você dá mesa, o cara aposta, você dá uma nele, você volta nele. Tá, vamos supor que então. Vamos supor, qual que é a linha certa aí? Só tem uma jogada. Você deu mesa. Ele aposta. Volta aí no flop. Voltar no flop. Volta aí no flop. O cara te deu all-in, você larga. O cara te pagou. Check Então volta no flop aqui. Volta no flop. Porque é complicado demais. Volta no flop e check turn. Não, check turn. Tipo assim, se o cara te volta, você volta o cara no flop. Se ele te voltar, ele tá dentro de você. O cara não... E se ele pagar, aí você fica lá, check fold. Não, aí você controla, aí você analisa o turn. Ok, se o turn veio um 5 de nada ali, 5 de ouro. Aí, check? E vai aposta. Não, aí você não sabe se ele vai apostar, você é agressor. Aí você analisa, aí tipo assim, qual que é o size bet dele? Não, tipo assim, ele apostou meio pote, qual? Quem que bateu depois? Então, deu check, quem que vai apostar? Tipo assim, aí o que rola? O cara, velho, tipo assim, o cara vai pensar, tipo assim,
Aí entra aquela trend do cara ter valor de showdown e tal, as mãos que ele vai apostar. Sabe? Será que o cara vai arriscar um total bluff? Não. O cara fez isso, então tipo assim, ele apostou isso. E depois no Turner ele apostou isso. E no River ele apostou isso, então o cara tem. O Turner, entendeu? Tipo assim, um cara com asa e dama bate um 5, depois bate um 10, tipo assim, o cara dá. Ele pode apostar no Turner e dar check no River. Não tem por que o cara com asa e dama aí apostar no River, não. Pensar que tá bom demais pra ele, não, sacou? Então entendeu, cara? Tipo assim, você joga o jogo, você cadencia o jogo, você vai um street por vez e reanalisa toda a carta que bate, você reanalisa o jogo. Pelo horário, você olha que tem que ir embora que hora? Pode continuar aqui neles? Pode continuar. Que hora que você falou que tem que ir embora? Ah não, o negócio de Thiagão vai também jogar, não. Ah, tá. Beleza, deixa eu ver aqui. Vocês rolaram aumentar, vamos ver? Não, né? Não, rolava, hein? Limpe lá, 10 mil. Não, rolava não. Não rolava um pouquinho. Rolava não, o cara tem 10 Big Blind mais ou menos. Ah, o cara comentou aqui. Isso ficou muito esquisito. Eu não gosto não, tem gente que aumenta, eu não gosto não. Fold, top, dame 9. Fold, rei valete. Subiu. Vai subir. Call. Vamos lá, ele vai ser. Ele betou. Ai. Não, ele betou aí, esse. Ô velho, aí é uma parada muito louca. Dá pra fazer cara. uma raise aqui nele? Dá pra você fazer re-raise, fold, dá pra você fazer. Fold. Eu acho a melhor opção aí, velho. Ser sincero, Isso. eu acho a melhor opção aí, fold, sei lá, fold. Acho a melhor opção fold. Porque, Você acha que tipo ele tem assim, não, eu não acho que ele tem asa não, velho. Eu acho que, tipo assim, ele tem um par de 6, par de 7. Aí, tipo assim, o cara. Eu paguei. Você deu call? Paguei, foi muito pequeno. Não, vamos ver. Eu acho, também não acho ruim, não. Aí ele vai aposta, sei lá. Pequeno, deixa eu largar. Uau, raise. Eu acho que tô representando um aço pra ele. Agora eu gostei dessa jogada. Eu tô representando. Agora você fez uma jogada. Agora eu gostei dessa jogada. Eu voltaria na primeira aposta. Eu fiz o que eu imaginei lendo na que eu tava fazendo. Agora eu fiz. Devagarzinho. Não, eu tipo assim. Vamos lá. Porque o que acontece? Postou pequeno, não, com medo. porque o que acontece? Tem um aço. Agora o que acontece? Você tem um as. Você tem um as. O cara postou pequeno, deu ponta de sequência lá, né? E raise, né? Acho que foi isso que eu fiz, não. Top. Gostei. Você jogou com plano, você tinha, tipo, você. E aí o cara te volta, acabou a mão. Não, o que é isso, amor? Era plano, ele tinha um plano ali, velho. Ele traçou o plano, ele jogou fino. Sim, eu coloquei. Ele não deu call ali pra acertar o rei ou o valete, ele não deu call pensando que o rei valete dele tinha valor de showdown. Tipo assim, ele deu call e pensou assim, não, no tempo dependente que ele fazia, eu vou aplicar vou fazer uma manobra. Fez a manobra, deu certo. Se a manobra não passa ali, tinha desligado a mão, não tinha postado o river, é isso que você tinha que fazer. Eu voltava nele no flop. No flop ali, eu acho. Por isso que eu tô falando, por isso que no flop eu preferi o fold. Porque no flop o as dificilmente volta. Entendeu? O as dificilmente volta o cara no flop. Tipo assim, por isso que eu tô falando, eu não coloco o as na mão do cara não. Mas tipo assim, se eu tenho um 7-7 e o cara me volta no flop, ele paga pra conferir. Sacou? Então o as dificilmente volta no flop. Turn é diferente. Turn o as já volta. Conferir se realmente ele tem um. Ele tem um as, entendeu? Depende, você conferia A jogada dele no turn o que ele vai fazer na próxima. Aquele que você não gosta de novo, né? Isso aí eu não gosto não. Top, tá passando todas. As 6, Rei 9. Pode subir. Né? Aí subiu, hein? Quanto você colocou? 1.900. Top. Nossa, Deus. Aí, velho, isso aí é bom. Isso aí é bom. Deixa eu ver. Isso aí é bom. Ô, velho, aí que tá, velho, a diferença de posição. Sabe quando você tá em posição e acertar o monstro, vai? Eu dei mesmo, com certeza. Mas ele deu mesmo, né? Ele deu mesmo, você vai dar mesmo também? Ele deu mesmo também. Beleza. O 10. Ele beta, call. Será que eu só paguei? Tem que só pagar. Call, beleza. E check. Agora tem que comentar, né? Agora tem que postar. Isso. Não, porque tem pouca ficha. Tem pouca ficha. Joguei bem, tá certo. É isso mesmo, top, gostei dessa jogada. Aí a diferença, velho, tá vendo que agora você acertou Monster e, tipo
tipo assim, acertou nuts e foi bom você dar check no flop, diferente daquele 10-10 que você deu check no flop, agora você estava em posição sobre o adversário. Aquela você estava fora de posição, acertou e deu check, sacou? No 10-10 que você trincou no flop lá no início, você estava no início e o cara falava depois de você. Aí você deu check e o cara, tipo assim, sambou. Ganhou street de graça. Aqui não, aqui você queria dar street, você queria dar carta pro cara de graça, tipo assim, pra ele apostar. Naquele 10-10 então, se eu tô em posição de dar check, eu posso dar check? Pô, cara, entendeu? Outra faz o torneio no início lá, pode dar check, sacou? Esperando ele tentar fazer algum move porque aí você dá. Porque você dá check. Aí você raise, né? Não, porque você no turn ele dá bet, você pode dar bet. Você pode dar bet. Porque tipo assim, quando o cara vai comprar uma mão, ele tem que comprar 2 streets. Mas vamos supor, uma carta que a gente vai aplicar um roubo, a gente tem que apostar 2 vezes. Então tipo assim, no turn ele aposta, ele tem que apostar river. Ele não pode representar nada se não apostar 2 vezes. Não. Então você não aposta no turn, só paga? A gente só paga, com 10 lá, você só pagaria, sacou? Mas depende do bolso. Depende do bolso, se ficar conectado e tal, você fala assim, não, dá pra extrair aqui, vai depender tipo assim, da situação, mas a maioria das vezes é call mesmo. Aí bate, tipo assim, aí o board lá, mas tipo, você bateu 10, aí tipo, você tem flush draw e tem street draw tutelado. Então você dá outro, você volta. Aqui era call, né? Porque 10%. 2-2. Eu não gosto de dar call aqui, porque se eu dar o call que alguém aumenta, eu vou querer largar. Ou não rola de largar. Pô, velho, aí que tá, velho, eu acho que fica barato, né? Eu acho melhor o call aí do que o raise pra largar. Não, eu não ia dar raise aqui. Aqui eu é call fold. No caso, se eu faço call... Fold, beleza. Se eu tivesse aqui, por exemplo, aqui eu daria call. Entendeu? Você acha que não, beleza, entendi. Eu acho top também, acho justo. Rei dama. Fez raise ali? Aí, velho. Era a hora do... Não, aí é fold, velho. Olha, mas e o tribete? Não, velho, 4.500, velho. Como é que esse tribeta lá de cara que postou 4